Tema de hoje: você conhece mesmo Deus? É uma pergunta que para muitos deveria ser retórica, ou seja, é lógico que eu sei. Mas na verdade, será que nós conhecemos mesmo Deus? Porque a mente humana, ela é muito pequena, muito limitada. E se a gente desejar uma ampliação, um crescimento da mente, tem uma fonte, eu disse há pouco, é o nosso Deus. Ele enviou seu Filho Jesus, anda com a gente todo dia, toda hora. Seria interessante se nós entendêssemos isso e buscássemos mais a presença de Deus todos os dias das nossas vidas. Eu já preguei aqui algumas vezes, falei ontem com os irmãos dos casais que vieram. Já preguei aqui algumas vezes usando esse tema: Deus, não me deixe pensar pequeno. Talvez o maior problema da humanidade hoje é que eles pensam muito pequeno. Pensam somente em si, nos seus desejos, na sua vidinha diária, com os seus problemas, com as suas dificuldades, e deixam de ampliar a mente, de buscar a Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem vários textos que nos remetem a viver isso, nos ensinam a buscar a Deus. Um deles, acompanhe aqui no telão, está no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. O servo do Senhor, o profeta, para a sua época, ele disse: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos de conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Ou seja, ele era o profeta de sua época, ele está falando para o povo: gente, vocês e eu, nós precisamos conhecer mais a Deus. E olha, irmãos, eu já disse aqui também outras vezes, se nós começarmos a buscar a Deus, a estudar a sua palavra, a estudar sobre a sua existência, nós vamos passar todos os anos dessa vida aqui e ainda nós não vamos conseguir entender, acho que nem 5% do que Deus é, do que Ele representa, do que Ele pode fazer. Depende de nós. Deus está aí, Deus é poderoso. E esse versículo, ele nos leva a essa busca, a esse conhecimento de Deus, a entender o porquê que Deus permitiu que nós existíssemos. Esse versículo diz: vamos conhecê-lo mais. Ele diz, inclusive, vamos nos esforçar, porque hoje em dia é difícil você ver algumas pessoas buscando a Deus. Haja visto nas reuniões de oração das igrejas. Reunião de oração de igreja é o culto mais mirrado que tem, exceto na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, desculpe. No Brasil, por maior que seja a igreja, culto de oração vem poucas pessoas. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas, ele sabe que a minha oração, que a tua oração tem poder para mudar situações, para trazer cura, tem poder para fazer coisas grandes acontecerem, através, claro, do poder de Deus. Mas a nossa oração, quando nós oramos, quando nós estamos próximos do Senhor, quando nós buscamos o Senhor, todos os dias, se possível, as portas se abrem, as coisas acontecem. Algumas coisas nós precisamos entender, ter essa necessidade de buscar a Deus. Dia desses eu estava lendo na internet, eu gosto muito de estatísticas, e a estatística sobre a população mundial hoje, 2026,
está mais ou menos entre 8,3 milhões de pessoas. 8 bilhões e 300 milhões de pessoas existem no mundo hoje. Isso é um número exorbitante. Eu tento imaginar no meio dessa multidão, homens, mulheres, de todas as idades, tendo um relacionamento com esse Deus. E o nosso Deus, Ele é tão poderoso, tão capaz, que Ele pode ouvir a oração individual de 8,3 milhões de pessoas no mundo afora. Se as 8 bilhões e 300 milhões de pessoas resolverem orar todas ao mesmo tempo para o nosso Deus, Ele ouve cada uma dessas orações, porque Ele tem essa capacidade, Ele é Deus. Então, quero estudar com os irmãos hoje, será que a gente conhece mesmo Deus? Porque hoje em dia você vê que existem tantas religiões por aí que querem mostrar Deus ou querem levar o homem para Deus, e as pessoas buscam, as pessoas elas choram, elas se inflamam aí nas religiões e tal. E para quem lê Bíblia, só tem um jeito, um caminho da gente chegar a Deus, a saber, Jesus Cristo. Então eu tenho que virar crente. Não, gente, crente todo mundo é. Até o diabo é crente. Ele crê em Deus e tem medo, diz a palavra. A questão aqui é entender que para chegar num Deus vivo e poderoso, no Deus vivo e poderoso, porque só tem um Deus, e nós temos o privilégio de conhecer esse único Deus através de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando a gente entrega a nossa vida para Ele, quando a gente entende por que Ele morreu na cruz, por que Ele se sacrificou, por que Ele se doou para trazer salvação para esses 8 bilhões e 300 milhões de pessoas que tem no mundo hoje. Jesus, Ele se esforçou para isso. Ele se dedicou, Ele entregou a sua vida para isso. Mas infelizmente nem todos querem. Porque a maioria das pessoas acham, eu conheço Deus, inclusive muito crente, acha que conhece Deus. E olha, meus irmãos, eu quero estudar com os irmãos sobre este assunto hoje, porque eu quero que nesse ano de 2026, que segundo previsões, será um ano de muita dificuldade, talvez um ano até de guerras. Existem essas previsões por aí, mas eu prefiro a Bíblia, porque a palavra de Deus nos diz que se você tiver comunhão com Deus, se você andar com Ele, se você crer na sua palavra, por pior que seja a situação, Deus está conosco velando por nossas almas. Por pior que seja a situação, acima das crises, Deus está sentado no seu trono de glória com todo o poder nas suas mãos para fazer o que lhe apraz, para fazer o que Ele quer. E Ele pode fazer todas as coisas. A pergunta que não quer calar nessa manhã é esta: você conhece mesmo Deus? Você crê que Deus pode fazer grandes coisas? E aí entra até uma questão pessoal. Ainda ontem falava aliás, sexta-feira, falava com um amigo que está enfermo, pastor, e a gente tem orado por ele aqui e tal, e eu falei para ele, essa é a minha questão hoje, pessoal, porque eu creio que Deus pode fazer tudo, eu creio. Não tem esse negócio para mim, não, isso aqui Deus não pode, porque isso aqui Deus... Não, para mim eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser. O que nós precisamos é mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar. E eu falei para ele, se eu posso dizer, essa é a minha crise hoje. Porque eu vi no passado, 40, 50 anos atrás, eu vi milagres. Eu vi paralítico andando, eu vi cego enxergando.
Eu vi pessoas que estavam enfermas, de repente sumiu o caroço, subiu a enfermidade. Eu vi isso com os meus próprios olhos. E o mesmo Deus que eu sirvo hoje é o mesmo Deus do passado. Ele não mudou nada. Então essa é a minha crise hoje. Eu falava para ele, porque a gente ora pelas pessoas, declara cura pelas pessoas, e parece que as coisas não acontecem. Mas aí entra o tempo de Deus, entra a fé da pessoa, realmente. Mas uma coisa é certa, ou nós começamos a mudar isso através de nossa fé, da nossa vida diária com Deus, ou a gente vai viver de passado. Antigamente acontecia isso. Teve uma época. Não, meu irmão. O mesmo Deus de ontem, Hebreus 13:8, de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua sendo Deus. Repito o que eu sempre digo aqui, a questão não é Deus, a questão somos nós. E para ajudar a pensar sobre isso, quem é Deus para você, eu quero ler um texto com você, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler aí no livro de Josué, capítulo 2. É uma história muito interessante essa daqui. Aliás, até confronta a vida de muitos de nós que somos, ou que dizemos que somos cristãos, que temos um Deus vivo e poderoso. Livro de Josué, capítulo 2. Lembrando que aqui na nossa igreja a gente usa aquela versão NVI, que é a nova versão internacional, que tem uma tradução do português mais abrasileirado, né? Português do Brasil. Josué capítulo 2, versículo 1. Diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Pausa aí um pouquinho. Você lê o capítulo 1, você vai ver Deus falando com Josué. Josué, Moisés morreu, agora é com você. Tá? Seja forte e corajoso, você vai liderar esse povo, eu vou estar com você, do mesmo jeito que eu estava com Moisés, eu vou estar com você, tá? Então seja forte e corajoso. Deus falou 3 vezes para ele: seja forte e corajoso, eu vou estar com você, você vai levar esse povo aí, para eles irem receber a terra que lhes foi prometida, tá? Você vai ser o cara aí, o líder, estou contigo. E aí ele dá sequência a isso, ele diz aqui, voltando para o texto: eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Versículo 2: todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Versículo 3: diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a toda a terra. Versículo 4: mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Versículo 5: ao anoitecer, na hora de fechar o portão da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Versículo 6: ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Versículo 7: os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Versículo 8: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Versículo 9: e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Versículo 10: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que foram aniquilados, ou que vocês aniquilaram. Versículo 11: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 12: jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês,
vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro, 13, de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livre-nos da morte. 14, a nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Versículo 15, então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que moravam fazia parte do muro da cidade. 16, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir seu caminho. 17, os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. 18, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. 19, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Versículo 20, e se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. 21, seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. 22, quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. 23, por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. 24 e último, e disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Pode aí. Algumas questões aqui relacionadas a essa mulher. Segundo o texto, ela era uma prostituta. Não me pergunte por que esses 2 foram parar na casa dela. Talvez por ser uma mulher da vida, ser mais fácil se relacionar, saber de situações. Mas era uma mulher que ela não era da linhagem dos judeus, dos hebreus. Era uma mulher que, teoricamente, como aquele povo, deveria ter outros deuses. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto são algumas coisas fantásticas, que essa mulher, muito esperta, muito inteligente, ela faz um acordo com os caras. Ela recebe os 2, ela esconde os 2. Você fala assim, por que ela escondeu? Porque ela tinha um pensamento, ela tinha uma fé no seu coração tão maravilhosa, que, como Jesus falou daquele centurião, falou assim: eu não vi Israel fé que nem esse cara aí, porque Jesus falou: eu vou para tua casa. Falou: não precisa ir na minha casa não, basta uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. Da mesma forma, essa mulher, ela conversa com eles e olha o que ela diz assim: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Tipo assim, eu tenho certeza, eu sei, olha, esse Deus de vocês, Ele deu essa terra para vocês. É questão de tempo. Já é de vocês. E eu sei disso. Então, por isso, eu quero fazer um acordo. Olha a fé dessa mulher. Eu arrisco a dizer aqui que nem os espias tinham tanta fé como essa mulher tinha. Porque eles foram espiar a terra. E tipo assim, ó, a entrada é aqui, tem uma entrada ali, tem uma coisa, o pessoal é assado, cozido, frito, tem isso, tem aquilo, tem essas muralhas e tal. E ela continua dizendo para eles. Ela diz assim: vocês nos causaram um medo terrível, a ponto inclusive de todos os habitantes dessa terra aqui, eles estão apavorados por causa de vocês. O povo aqui, eles não sabem o que faz mais, está todo mundo apavorado.
E por que ela disse isso? Isso aqui é bom para mim e para você, meu irmão. Lembrar do Deus que nós temos. Eu te pergunto nessa manhã, Deus já fez alguma coisa na tua vida? Já fez alguma coisa boa? Mudança? Fez? Então, você precisa começar a lembrar disso. Porque ela fala para eles sobre os habitantes da terra estão apavorados. Por quê? Porque a gente tem ouvido como o Senhor vosso Deus age. Olha, Ele secou as águas do Mar Vermelho, abriu o mar, ficou seco no meio, e vocês saíram do Egito pisando em terra firme. A gente ouviu falar do que se Deus de vocês fez a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis, amorreus, que vocês aniquilaram. Tipo assim, a fama do Deus de vocês é muito grande. Quando o povo ouviu falar que o povo de Israel, esse povo hebreu, estava vindo para cá, está todo mundo apavorado, porque eles sabem que o Deus de vocês é um Deus que tem todo o poder, que pode fazer milagres, maravilhas, e Ele faz o que lhe apraz. O povo está crendo nisso. O povo que não conhecia Deus, cria mais em Deus do que o próprio povo. É o que parece que acontece hoje. Parece que as pessoas que estão lá fora creem mais em Deus do que o povo que se diz cristão que está dentro da igreja. E ainda ela repete, ela complementa, desculpa, falando para eles assim: quando a gente soube disso, quando soubemos disso, o povo desanimou-se totalmente. Sabe aquela história assim que você fala assim, para mim já deu, eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer. Então, a vida é essa mesmo, eu vou morrer. Eles desanimaram. E ela continua dizendo, por causa de vocês, todos perderam a coragem. Por quê? Olha o que ela diz: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmão, alguém que nem conhecia, que nem servia a Deus, faz uma declaração dessa em relação ao Deus Todo-Poderoso. Bom, não foi tão difícil ela fazer um acordo com os caras, que ela falou assim: eu não quero morrer, eu quero continuar vivendo. Então vou fazer um acordo. Se você me preservar, a minha família, eu escondo vocês. Aí os caras falaram: tá bom, os espias, tá bom, olha, nós vamos fazer isso sim, nós vamos cumprir essa promessa, se vocês estiverem todos na sua casa preparados, quando a gente entrar aqui, nós vamos preservar a vida de você. O que me chama mais atenção nessa história é que essa mulher Raabe, que diz o texto era prostituta, essa mulher que creu no nosso Deus, ela se tornou peça importante na descendência de Jesus. Acompanhe aqui no telão em Mateus capítulo 1, só para registro. Versículo 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom ou Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Jesus amado, está pensando em ter filho? Tem um monte de sugestão aqui, viu gente? Naasson gerou Salmão. 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Se você continuar lendo, vai chegar em José, Jesus. Ou seja, o que eu aprendo nesse texto? Não importa a tua vida passada. Se você tem um relacionamento, se você crê em Deus, Deus honra aqueles que creem nele. Deus honrou a vida dessa mulher. Deus transformou a vida dessa mulher. E aí chegamos hoje nós aqui, chegou no século 21. Repito, o mesmo Deus do passado
é o mesmo Deus de hoje, é o Deus do presente. Deus está vivo, Deus tem todo o poder. A questão é, será que nós conhecemos mesmo esse Deus que a gente diz que serve, diz que ama, diz que adora? Será que a gente conhece mesmo? Conhecer como? A ponto de ter uma fé inabalável, de crer, como eu cito sempre esse texto aqui, meu irmão, Deus é capaz do que? De fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Ou seja, Deus é capaz, amém? Sim ou não? Chegamos nessa conclusão, Deus é capaz, Deus tem todo o poder, Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode libertar, Deus pode trazer a vida, Deus pode ressuscitar, Deus pode mudar situações, Deus é capaz. Pronto, Deus é capaz, amém? Se Deus é capaz do que? De fazer conforme eu penso, conforme eu peço. Como eu disse, aí entra a gente. E a gente é como nuvem, irmãos, a nossa vida passa como uma nuvem. Pode durar 80, 90 anos, 100 anos nessa terra, mas ela passa. A gente tem que lembrar que diante de Deus nós somos que nem pó, segundo a Bíblia. Jesus, a gente viu semana passada aqui, Jesus falou, lá no livro de Mateus, quem que pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém pode. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar e entender quem é Deus, conhecê-lo a cada dia mais e depender dele. Meus irmãos, nós precisamos aprender a depender de Deus, porque é Ele que nos sustenta com a força do seu poder. Estamos vivendo num tempo onde igrejas, isso eu não me conformo, igrejas, pastores, líderes estão envolvidos com escândalos, porque eles acham que precisa do dinheiro lá de fora para sustentar a igreja, para fazer tal. Meu irmão, Deus sustenta a sua obra. Se você conhece mesmo Deus, você não se vende. Você depende, você não precisa mentir para fazer negócios. Você crê que Deus abre porta. Você não precisa se matar que nem um condenado de trabalhar de manhã à noite, porque você sabe que Deus te sustenta. Se você está enfermo, você ora e você crê, você declara isso, você começa a declarar a palavra de Deus. Jesus, o Isaías profetizou isso lá atrás, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Ele tomou sobre si. Meu irmão, minha irmã, você precisa declarar mais a saúde do Senhor na tua vida. É óbvio que você tem que ter alguns cuidados, né? Não adianta você falar assim, oh Deus, eu creio na saúde, aí você toma 4 litros de Coca-Cola. Você come 3 quilos de picanha, né? Come macarrão um balde, vai comer um café da manhã, come 5 pãezinhos, né? E 2 peixes ainda se bobear, né? Você precisa ter um cuidado, tomar um pouco de cuidado. Agora, você não pode tomar posse da enfermidade. Tem muita gente tomando posse da enfermidade. Tem muita gente que tem problemas renais, problemas de renite, azite da vida, né? Tem gente que tem dor nas costas, dor na coluna, caroço. Tem gente que tem a diabetes, as dançarinas do diabo pelo corpo, né? E tem gente que você fala com ele, fala aí, você tem diabetes, a pessoa fala, eu tenho mesmo, eu tenho, isso é um mal de família, maldição de família. Eu até falei aqui, relembrei aqui, já falei no passado, tinha um irmão, muitos anos atrás aqui na igreja, talvez uns 20 anos atrás, 23 anos atrás, ele veio de uma outra igreja, né? E dessa outra igreja que ele veio ele, a esposa e tal, e um belo dia, a igreja era só aqui, a gente pintou a sala ali atrás,
e a aula de escola bíblica de manhã no domingo era ali atrás. E ele dava aula. E quando a gente entrou na classe ali, não deu 5 minutos, ele começou a espirrar. Tichinha. Deu uns 10 a tichinha. Aí eu falei, irmão, o que houve? Ele falou, não, é que eu tenho rinite. Eu falei, irmão, é que a gente pintou aqui e tal. Não, é por isso mesmo, eu tenho rinite. Irmão, declara que você não tem rinite. Declara que Deus pode curar a tua vida. Não, mas eu tenho. Isso aí, pastor, é mal de família. Esse já tomou posse. E tem gente que já tomou posse da enfermidade, tomou posse dessa vida, essa vida assim, medíocre, mediana. Para mim tá bom. Você vai no Nordeste, você fala lá, os meninos quando foram lá, eles ouvem isso, ano passado, ano retrasado, é assim que Deus quer, né? Não, não é assim que Deus quer. Você acha que Deus quer o Brasil vivendo a situação que está vivendo, o mundo vivendo? Lógico que não. O problema é que as pessoas não conhecem Deus, não falam com Deus. A gente viu isso aqui semana passada, retrasado. As pessoas não conversam com Deus. Mas eu vou ficar incomodando Deus com tudo. Deus quer falar contigo, Deus quer te ouvir, Deus quer mudar a história da tua vida, Deus quer te revelar coisas que você ainda não conhece. A Bíblia diz, o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Ou seja, você e eu, nós é que precisamos mudar. Deus continua o mesmo. E o que me chama a atenção nesse texto é que essa mulher, ela fala assim, o Deus de vocês é o máximo. Porque ela ouviu falar. Será que as pessoas aí de fora têm ouvido falar do que Deus já fez nas nossas vidas? Você fala isso para as pessoas? Você fala o que Deus faz na tua vida? Ou o que Ele já fez? Você é daquelas pessoas que quando chega, fala assim, bom dia e tal, deu uma oportunidade, você fala assim, Deus tem sido bom comigo. Porque, nossa, acordei de manhã hoje, estou respirando. Olha aí, meus braços, mão, dedo, perna, estou batendo, pulando, andando. Deus é bom, porque está cheio de gente que não pode fazer isso, deita de um jeito, acorda de outro. Não, meu Deus é bom demais. Você é crente? Olha, eu sou crente sim. Porque, legal, que bom. E aí? Poxa, Deus tem sido tão bom para comigo. Eu creio em Deus. Mas eu vi que você está passando um problema, enfermidade. Pois é, eu estou passando. Estou passando, tá? O problema está aqui, mas eu estou passando por ele. Você não está que nem o povo que saiu do Egito e morou 40 anos no deserto. Deus não queria que eles ficassem no deserto, mas porque eles não conheciam Deus da forma que era necessário conhecer, eles ficaram lá perambulando até morrer, acima de 20 anos, a maioria, exceto Josué e Caleb. Por quê? Eles não conheciam Deus. Mas Deus, nossa, Deus está com a gente. Deus está com a gente através de uma nuvem que se manifesta durante o dia, de noite tem uma coluna de fogo, Deus está com a gente, glória a Deus, mas acordava de manhã, tem que comer esse maná, vida, comidinha ruim. Quando a gente era escravo, a gente comia carne, agora tem que comer isso. Aí Deus fala, tá bom, vou mandar carne. Vai vir tanta carne que você vai enfiar pela fuça dentro. Vai ficar no meio dos dentes de vocês. E eles comeram carne, se esbaldaram e tal, até chegar no outro dia. Tá vendo? Não tem água. Lá pelo menos a gente tinha água. Aqui não tem água. Aí Deus tem misericórdia e manda água. E o povo reclama. E reclama. Meus irmãos, o maior problema da humanidade hoje é que o povo só reclama. E eu estou falando de povo que está dentro de igreja, tá? Aqui não, porque aqui ninguém reclama de nada, tá? Eu estou falando do povo das outras igrejas, tá?
Aqui todo mundo é grato e tal. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque elas só reclamam. E depois vai na igreja e levanta a mão e fala: oh Deus, estou tão emocionado aqui hoje, Deus, aleluia. Tem uns até que sobem na parede, rodopia, pula cambalhota e tal. Aí sai da igreja, ele continua vivendo a mesma vida. Quem olha para ele e fala assim: mas você não diz que é crente? Você não diz que conhece Deus? Não parece. Porque nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia diz que ia chegar um tempo, Pedro escreveu sobre isso, o apóstolo, que as pessoas elas iriam buscar mestres que ensinassem ou que falassem o que elas gostam de ouvir. Ninguém gosta de ouvir: você precisa buscar santidade, você precisa fugir do pecado, você precisa resistir o mal, você precisa viver uma vida honesta, você precisa trabalhar honesta. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir o quê? Você vai ser vencedor, conquistador, Deus vai te dar um monte de chave. Até brinquei, quarta eu fui pregar numa igreja em Osasco, tinha um irmãozinho de percussão lá, né, tal. E aí no meio do louvor ele pega um negócio assim, tinha um monte de chave, né? Ele né? Terminou o culto, eu não pude perder essa oportunidade. Eu falei: irmão, essa chave não for aquela que você foi nas igrejas e o pastor prometeu uma chave, né? Porque se foi, haja chave aí, hein, cara? Ele deu risada, né? Porque tem gente que vive atrás disso. Ele quer ouvir aquilo que ele faz bem. E quem conhece a Deus, conhece a sua palavra, vive a sua palavra, busca a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, cristão, tome cuidado, porque nós estamos vivendo num tempo em que a palavra de Deus ela tem sido um pouco esquecida, mudada. Eu vou usar essa expressão aqui, contornada, porque nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos ganhar vidas para Jesus. As pessoas precisam conhecer o Jesus que nós servimos, e elas só vão conhecer Jesus não é porque a gente fala, é pelo que a gente vive. Nós precisamos viver. O mundo aí fora está cheio de gente aí triste, depressiva, ansiosa. Nós que temos Jesus, Jesus falou: vocês são os meus discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? Discípulo de Jesus, o que é? Luz para o mundo, sal para a terra. Você e eu temos que dar sabor na vida das pessoas, iluminar com a luz de Cristo em nós a vida das pessoas. E as pessoas só vão conhecer Jesus através de nós, por mais que você fale. Voltando aqui para encerrar para a história dessa mulher. Essa mulher aqui, ela entendeu o seguinte: existe um Deus, e esse Deus, Ele é o Deus. Existem outros, daqui e dali. Nós tínhamos os nossos deusezinhos aqui, lá em Jericó, tal. Tínhamos. Já ouvi falar de tantos deuses. Deus disso, Deus daquilo, Deus da prosperidade. Tinha tantos deuses, demônios disfarçados de Deus que as pessoas adoravam. Até o dia que ela ouviu falar do Deus vivo, o Deus vivo e poderoso, que é o Deus desta igreja, que é o Deus da minha vida. Quando ela ouviu falar assim: vocês não sabem, mas antes de falar, eu quero um esqueminha aí, tá? Porque eu sei que o Deus que vocês servem é poderoso para mudar vidas e situações. Eu creio nesse Deus, sabe por quê? Porque eu sei que Deus já deu para vocês essa terra. E eles não tinham entrado ainda, eles não estavam lá, eles só estavam espiando.
mas eu sei que Deus deu para vocês essa terra. Eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus lá embaixo nessa terra. Eu sei que o Deus de vocês é um Deus poderoso. Ele abriu o mar, Ele destruiu os reis aí que estavam contra vocês. Esse Deus está do lado de vocês. Ele pode fazer coisas tremendas. Então eu quero que a minha vida seja preservada, a minha e da minha família, porque eu quero estar com vocês, eu quero estar livre e eu quero servir esse Deus. O texto, se você buscar textos paralelos, essa mulher, ela começou a viver no meio do povo, e foi ali, no meio desse povo, ela foi conhecendo Deus, conhecendo Deus, conhecendo Deus. Deus tirou ela daquela vida de prostituição. Deus preparou um marido para ela. Esse marido casou-se com ela, eles tiveram um filho. O filho deles foi daquela história de Ruth, foi o marido de Ruth, a outra mulher que não conhecia o nosso Deus como nós dizemos que conhecemos, mas ela entendeu, e ela foi com Noemi, e ela falou assim: o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. E aí Deus já tinha preparado uma geração antes um marido para essa mulher. Por quê? Porque Deus, quando você busca Ele, quando você crê nele, Ele tem no controle da sua mão todas as coisas. Ele pode mudar a minha vida e a tua vida assim. Repito, o problema não é Deus, o problema somos nós. Para encerrar aqui, a palavra de Deus diz, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele os exalte no tempo devido. Versículo 7: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de você? De mim eu posso garantir que Deus tem cuidado e tem tido misericórdia. Também Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem uns passos aqui. Submeter-se a Deus. O que é submeter-se a Deus? Eu tenho um Deus vivo e poderoso, eu tenho um Deus que está comigo, eu creio. Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Ah, mas e esse... Tu és o Deus da minha vida. E essa enfermidade? Tu és o Deus da minha vida. E se eu perder o emprego? Tu és o Deus da minha vida. E se alguém vier contra mim? Tu és o Deus da minha vida. Tu andas comigo, Tu estás comigo. Aí somos nós. E para isso acontecer, a gente precisa conhecer mais a Deus, se submeter a Ele. Segundo, resistir ao diabo, porque o diabo vai vir, com certeza, querer provar depois desse culto para mim e para você, que tudo que a gente estudou aqui é balela. Ele vai querer provar, vai querer mostrar. Você vai sair daqui, talvez, chegar na esquina ali, você vai ver lembrar de um problema. Mas esse problema, isso é muito difícil de mudar. Não é. Para Deus, segundo o livro de Lucas, não existem impossíveis. O nosso Deus é o Deus do impossível. E ele diz aqui, versículo 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 10: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmão, creia numa questão aqui nessa manhã. Para o nosso Deus, o único Deus, não existem causas perdidas. Eu vou repetir. Para o nosso Deus não existem causas perdidas. Por pior que seja a situação, lembre-se, você tem um Deus. A gente canta aqui. O choro dura uma noite, mas conforme a palavra do Senhor, a alegria vem pela manhã. E o autor da música ainda escreveu essa afirmação: eu creio, eu creio.
Para muita gente é canção da boca para fora. A gente tem que começar a viver o que a gente canta, o que a gente lê, o que a gente declara. A gente precisa começar a declarar a palavra de Deus todo dia, toda hora. Ah, mas é dificuldade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu tenho um Deus, tenho o Deus vivo e poderoso, que ama a mim tanto, que ama você tanto, e enviou o seu Filho para morrer no meu e no teu lugar, para nos dar vida e vida com abundância. Amém?